Bom, então vamos começar definindo matriz, né? Então, o que é uma matriz? Uma matriz nada mais é do que um quadro de números, variáveis, enfim. Vou colocar aqui números. Então, a gente está acostumado a trabalhar com número, né? Um, meio, número sozinho. As matrizes, elas vêm para organizar de uma forma um pouco diferente. Por exemplo, a gente pode ter uma matriz que tem assim, 1 na primeira linha, aí tem um 3 aqui, um meio, aqui tem um menos 2, um π aqui, um raiz de 2 aqui, por exemplo. Então, isso aqui é um quadro de números, é um quadro que tem duas linhas e três colunas. Então, a gente diz que esse tipo de matriz, né? A gente diz que a matriz ela sempre tem uma ordem. Ordem se refere a quantas linhas e quantas colunas a tua matriz tem. Então, essa matriz aqui, ela é 2 por 3. Duas linhas e três colunas, tá? Então, esses números que aparecem aqui são números naturais, né? 1, 2, 3, 4, 100, 1000, 1345, sei lá. São números inteiros, na verdade, mais do que isso, são números naturais positivos, tá? As dimensões, né? Realmente contar quantas linhas e quantas colunas. Os termos aqui dentro são números reais. Então, a gente está trabalhando com matrizes reais. Então, por isso eu fiz questão de colocar negativo, fração, irracional, tá? Então, aqui dentro você pode colocar qualquer tipo de número real. Então, basicamente, a matriz é isso. A gente também pode trabalhar com matrizes com variáveis, tipo x, y, z, w. Esses números x, y, z, w são variáveis reais, né? Podem assumir valores reais. E nesse exemplo, a gente tem duas linhas por duas colunas. Então, essa aqui é uma matriz 2 por 2, tá? É assim que a gente lê. 2, aqui 2 por 3, aqui 2 por 2. Certo? Tranquilo? O conceito é bem simples, tá? A principal utilidade das matrizes, né, no nosso mundo atual é na informática, na computação. Porque a gente muitas vezes quer fazer várias contas de uma vez só, e aí, ao invés de fazer uma de cada vez lá, a gente pode programar todas essas milhares de contas usando uma matriz e o produto de matrizes, enfim, que a gente vai aprender já já, tá? Então, em simulações numéricas, costuma-se usar matrizes muito grandes, tipo de ordem 1000, enfim. A gente vai trabalhar com matrizes pequenas, né? Precisam fazer contas na mão. Então, 2 por 2, 2 por 3, até 4 por 4, mas não vai passar muito disso. Qualquer dúvida, pode escrever no chat ou falar. Tá. Então, foi uma definição, assim, não muito algébrica, né? Não muito precisa. Mas agora vamos falar da representação genérica. Então, definir exatamente uma matriz. Tá? Então, isso aqui está no livro, no Balestre. Isso aqui que eu vou falar agora está lá na página 84 do Balestre, se alguém estiver acompanhando. Então, assim, a gente fala que A é uma matriz cujos elementos são A e J, da ordem M por N. Isso aqui significa que a matriz, então a gente está representando matrizes por letras maiúsculas, tá? Números, variáveis, a gente normalmente representa por letras minúsculas. E, e matrizes com letras maiúsculas. Então, A, B, C, E, D, enfim, essas coisas assim. A gente vai ter I também, T. Qualquer letra maiúscula vai representar uma matriz. E a matriz, ela é formada
por elementos da matriz. Então, esses caras aqui dentro, a gente chama de elementos da matriz. Quais são os seus elementos? Então, uma forma de denotar, aliás, a gente pode usar aqui, nessa posição, né, em volta dos elementos, tanto parênteses, quanto colchetes, assim. Tá? É equivalente. Então, você pode usar parênteses ou colchete. Não pode usar chave. Chave não é matriz, daí isso está reservado para conjuntos. Então, aqui eu vou usar o colchete, que eu prefiro, mas é só por gosto pessoal. E aí, o primeiro elemento aqui vai ser o A11, porque ele está na primeira linha, primeira coluna. O segundo, A12, primeira linha, segunda coluna. E assim por diante. Quantas colunas eu tenho nessa matriz? Coluna é dado aqui pelo segundo número que aparece na ordem. Então, eu tenho N colunas. Então, primeira linha, N colunas. Aí, eu vou para a segunda linha. Primeira coluna, segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, enésima coluna. E vou fazer isso até a última linha. Como tem M linhas, a última linha vai ser a M. Primeira coluna, AM 2, e assim por diante até a M, N. Ok? Então, essa matriz, essa é a representação genérica de uma matriz, né? Então, se você quer representar uma matriz M por N, a gente escreve dessa forma, se quiser fazer um exercício, enfim, por extenso, né? Significa essa coisa toda aqui. Por exemplo, uma utilização dessa representação genérica aí. Então, digamos que eu diga para vocês que eu tenho uma matriz B e ela é da seguinte forma: A, I, J, ela é uma matriz 2 por 1, tá? Dada por... Então, agora eu vou dar uma regrinha de formação dos elementos. Então, AIJ é igual a I mais J, por exemplo. Ou seja, eu estou dizendo que para formar... eu usei A aqui, a gente costuma seguir a mesma letra, tá? Então, aqui seria B, um Bzinho minúsculo, aqui também. Não que esteja errado, mas para não confundir. Então, a matriz Bzão tem elementos B e J, e o B e J é dado por I mais J. Ou seja, o que é essa matriz? Quantas linhas essa matriz tem? Vocês conseguem me dizer? 2 linhas. 2 linhas. E quantas colunas? Uma coluna. Então, eu já vou fazer um quadradinho aqui, que tem o tamanho de 2 linhas e uma coluna, porque minha matriz é 2 por 1. Então, o que vem na primeira linha? O B, 1, 1. E na segunda, o B, 2, 1. Linha, coluna. Sempre nessa ordem. Quanto é o B, 1, 1? Vou fazer aqui embaixo. Pela regra, 1 mais 1, que é 2. E quanto é o B, 2, 1? 2 mais 1, que é 3. Ou seja, essa matriz é a matriz 2, 3. E tem ordem 2 por 1. Ok? Você não entendeu o tamanho da matriz ou como eu obtive os números 2 e 3? Ok. Então, a Ana tá com essa dúvida, né? Como que eu achei o B1? Eu vim aqui, ó, Ana, eu olhei a regra que foi dada no exercício. Então, eu tô falando que o B, IJ, onde IJ denota a posição da linha e a posição da coluna, ou seja, qual linha o elemento tá, qual coluna o elemento tá. Então,
cada elemento ele vai ser a soma da sua linha com a sua coluna, tá? Isso foi um dado pelo exercício. Poderia ser qualquer outra regra, poderia ser I vezes J, I menos J, só o I, poderia ser igual a zero, né? Qualquer expressão que envolva I, J ou números poderia ser utilizada. Então, para descobrir o elemento da primeira linha, primeira coluna, ou seja, é o elemento 1, 1. O que eu tenho que fazer? Somar linha com coluna. Mesma coisa, o elemento 2, 1. Somar linha, que é o 2 daqui, com coluna. Estou usando essa regra. Por isso deu 2, 3. Ficou mais claro, Ana? Perfeito. Fiquem à vontade para interromper sempre que precisar. Certo? Então foi o exemplo mais simples. É interessante que vocês dominem essa representação genérica para conseguir ler exercícios, inclusive em vestibulares e tudo mais. Então, agora vamos falar um pouquinho de igualdade de matrizes. Então, a gente já sabe o que é uma matriz. Ela é denotada por uma letra maiúscula. Ela tem uma ordem. A gente trabalha com o que a gente chama de matrizes reais. É denotado assim, essa estrutura algébrica, né? Cujos elementos são apenas números reais. Poderia trabalhar com matrizes complexas, cujos elementos são números complexos, mas não é o objetivo aqui, tá? Então, a gente trabalha com matrizes reais. Então, eu vou pegar aqui duas matrizes, uma M por N e uma P por Q, para eu ter letrinhas diferentes aqui. Duas matrizes reais, tá? A pergunta é, quando que essas duas matrizes são iguais? Porque é muito fácil saber quando dois números são iguais, né? Então, por exemplo, o número meio e o 2/4 são iguais. Então, a gente sabe simplificar frações para ver se elas são iguais, por exemplo, né? Ou olhar se o número 2, será que ele é igual ao 3 menos 1? Então, a gente sabe fazer essa conta aqui e sabe ver que é igual, né? Enfim. Então, a gente tem o conceito de igualdade nos números reais. Mas o que significa duas matrizes serem iguais? Então, A é igual a B, para A ser igual a B, a primeira coisa que a gente tem que ter é que A e B devem ter a mesma ordem. O que é a mesma ordem? Mesma quantidade de linhas e mesma quantidade de colunas. Ou seja, o M tem que ser igual ao P e o N tem que ser igual ao Q, né? Aqui. Esse primeiro número dos dois iguais, o segundo igual. Ou seja, tem que ter a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas, tá? Senão, não são iguais. Então, uma matriz 2 por 3 nunca é igual a uma 2 por 2, mesmo que elas pareçam ali, né? Tenham elementos iguais, enfim. E a outra coisa é que, para todo I e J, ou seja, para todas as posições da tua matriz, você tem que ter os elementos correspondentes iguais, tá? Para todo IJ que está envolvido aqui, né? Porque o teu I do A, ele vai de 1 até M. O teu I do B, ele vai do 1 até o P. Só que, como a gente viu, eles têm que ser iguais, né? Para ser igual. Mas, basicamente, elas têm que ser iguaizinhas mesmo, né? Então, você olha lá. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu tenho aqui a matriz 1, 2, 3, 4. E aqui nesse exemplo eu vou afirmar que ela é igual à matriz x 2, 3, y. Vocês saberiam me dizer qual é o valor de x e qual é o valor de y? X é? Uhum. Exato. Por quê? Por causa dessa definição, porque as coisas que estão no mesmo lugar têm que ser iguais. Agora, outro exemplo. Digamos que eu tenha assim, 1, 2, 3, 4, igual a x, 0, 3, y. E aí?
Qual é o valor de x e y? O que daria para dizer sobre essa questão? Exato, então essa questão está errada, né? Digamos, apareço aqui numa prova e pede o valor de x e o valor de y. Questão errada. Essas matrizes não são iguais. Por mais que você coloque x igual a 1, y igual a 4, elas nunca serão matrizes iguais, né? Então, isso aqui está errado. Isso aqui é diferente, não é igual, independente do que você coloque aqui. E o último exemplo, digamos que eu tenha assim a matriz 1, 2, 3, 4, é igual a matriz 1, 2, 3, y, 5, 6. Ficou meio espremidinho aqui. E aí? O que daria para dizer sobre o y? Ou sobre esse exercício, né? Exato. Não é igual. Independente de você colocar 4 aqui. Por quê? Porque a ordem dessa é 2 por 2 e a ordem dessa é 3 por 2. Então, elas são diferentes, tá? Sempre. Mesmo se colocar 4 aqui. Ok? Então, isso aí é importante. Ah, eu tinha deixado espaço para fazer exemplos aqui, mas eu já fiz os exemplos antes. Então, não sei que vocês não tenham entendido alguma coisa. Eu vou seguir. Deixa eu ver aqui. Tem algum exercício que eu possa fazer? Vamos explorar então aqui um pouquinho mais daquela coisa da forma genérica, tá? Vou pegar um exercício aqui do livro, a gente já adianta. Então vamos. Eu quero que vocês explicitem a matriz A e J, 1 por 3, onde a regra de formação. Essa aqui tá. Não, 2 por 2. Vamos pegar uma 2 por 2. Matriz 2 por 2, onde a regra de formação é A e J é igual a 2i menos J. Então, qual é essa matriz? A gente costuma falar a primeira linha inteira, depois a segunda linha inteira, tá? Então, vamos lá. Primeira linha, primeira coluna. Qual é o valor? O exercício pede para escrever a matriz A por extenso. E a definição dela foi dada aqui. Ela é uma matriz 2 por 2, cuja regra de formação dos seus elementos é 2i menos j. A posição A e J é 2i menos j. Alguém ia falar? Além do Gerson aqui? 1. Exato, porque a posição 1, 1 é 2 vezes 1 menos 1. Agora aqui a gente está na posição 1, 2, né? Primeira linha, segunda coluna. E aí? Qual é o valor aqui? É 0. Muito bem, porque é 2 vezes 1 menos 2. Agora, aqui embaixo, qual é o valor? Três, porque é a posição com i igual a 2, 2 vezes 2, 4, menos 1, porque é a coluna 1, né? Linha 2, coluna 1. E por último, 2, porque é posição 2, 2. Então, 2 vezes 2, 4, menos 2, 2. Ok? Dúvidas sobre isso? Legal. Então, mais um exemplo aqui. Também é um exercício que está lá no livro. Então, vamos pensar na matriz 2 menos 6, π, 0, 7 oitavos. Segunda linha, 1,5, 8,
19, raiz de 3, menos 4. Primeira pergunta, qual é a ordem dessa matriz? Dois por 5, muito bem. 2 linhas, 5 colunas. E agora eu vou perguntar, qual é o elemento 1, 2? Tipo batalha naval. Menos 6. Primeira linha, segunda coluna. Qual é o elemento 2, 1? 1,5. Certo? Então é bem tranquilo, né? Só não confundam as ordens. Linha primeiro e depois coluna. Linha, coluna. Senão vai virar uma salada. Certo. Agora, vamos falar do que a gente chama de matrizes especiais. Na verdade, são alguns nomes que a gente dá para alguns tipos específicos de matriz, tá? Então, vamos começar pela matriz que a gente chama de matriz quadrada. Então, já dá para imaginar o que é uma matriz quadrada. É uma matriz que tem a mesma quantidade de linhas do que de colunas, né? Então, são as matrizes, vou chamar assim, N por N, que a gente acaba denotando por AN. Tá? Então, a gente abusa da notação aqui, ao invés de escrever o N duas vezes, só escreve AN. Então, eu não uso, confesso que eu não uso muito essa notação, prefiro usar assim, né? Por exemplo, A2 por 2. Ao invés de escrever A2, mas as duas formas estão corretas, tá? Mas então, matrizes quadradas são essas, que a quantidade de linhas e a quantidade de colunas é a mesma. São matrizes muito importantes, porque vocês vão ver que, por exemplo, determinante, que é uma coisa que a gente calcula das matrizes, ele só existe para matrizes quadradas, tá? Então, as quadradas, elas são boas para várias coisas. Vamos usar bastante. A gente pode ter... O que seria uma matriz 1 por 1? Seria, exatamente, seria um número, né? Então, tipo, eu coloco um número aqui, meio. Então, a gente consegue identificar as matrizes 1 por 1 com os números. Tá? Então, se a gente pega as matrizes e olha só para as 1 por 1, é como se a gente estivesse lá nos números. Aqui a gente está ampliando, então quer dizer, os números, eles reais, eles estão aqui dentro em algum sentido. Tá? Muito bem. Então, essas são as matrizes quadradas. Um tipo específico agora de matriz quadrada. Então, dentro das matrizes quadradas, a gente tem o que a gente chama de matriz identidade. Você já vai entender por que esse nome, identidade. Então, são matrizes quadradas que têm a seguinte lei de formação. Então, N por N. O A e J vai ser 0 quando o I é diferente do J e vai ser 1 quando o I é igual a J. Então, o que isso significa? Por exemplo, numa matriz 2 por 2, então, no meio, nessa parte que é o que a gente chama de diagonal principal da matriz, vai ter 1, porque é o termo 1, 1, o termo 2, 2. O termo 1, 2 é 0, o termo 2, 1 é 0. Tá? Então, em outras palavras, a diagonal principal, que é justamente os termos A e J com I igual a J, é formada por uns, né? Por uns. E o resto é 0. Então, se for uma matriz maior, tipo 3 por 3, ela vai ser assim. Tá? Lembrando que a gente só fala em identidade para quadradas. Até poderia falar de matrizes não quadradas, por essa definição aqui, mas não tem
muito sentido aqui para o que a gente vai fazer. Ok? Então, essa é a matriz de identidade. Ela tem esse nome porque quando a gente aprender como multiplicar matrizes, a matriz de identidade ela vai fazer o papel do número 1. Né? O número 1 ele é a identidade dos números reais, ou seja, se você multiplicar 1 por qualquer coisa, dá a coisa. E essa matriz de identidade ela vai ter a mesma função. Se multiplicar uma matriz pela identidade, vai dar a matriz. Tá? Essas coisas são importantes porque a gente está trabalhando com uma estrutura algébrica nova, que não são os números reais mais, e a gente precisa entender o que é o elemento neutro da adição, o que é o elemento neutro da multiplicação. Tem adição, multiplicação, divisão, subtração, né? Então tem que tirar do zero. Eu adianto para vocês que as matrizes, né, o conjunto das matrizes é o que a gente chama de anel. Então, é uma estrutura algébrica mais simples, em algum sentido, do que os números reais, que são um corpo. Então, corpo é uma estrutura algébrica, que um exemplo é os números reais. Anel é uma estrutura algébrica que um exemplo são os números inteiros. Qual que é a diferença entre reais e inteiros? Então, uma principal diferença é que nos inteiros você não tem divisão, certo? Porque você pode dividir o 1 pelo 2 e você não obtém um resultado inteiro. Você sai para fora desse conjunto. Então, em termos de estrutura algébrica, você não pode sair dividindo números inteiros e que você vai fugir do teu universo, tá? Então, e é o que vai acontecer aqui nas matrizes. A gente não vai ter divisão de matrizes, tá? A gente tem apenas soma, subtração e multiplicação. Não tem divisão. Então, essa é uma diferença importante, algebricamente falando. Ok? Então, já temos dois tipos especiais, as quadradas e a identidade. As identidades, porque elas podem ter vários tamanhos, né? Agora, vamos falar de uma outra matriz bem importante, que é a matriz nula. Então, a matriz nula é uma matriz onde todo mundo é zero. Tá? Então, aqui a gente permite matrizes tanto quadradas quanto não quadradas. Então, tipo uma matriz assim, uma linha, duas colunas. Essa é uma matriz nula. A matriz 2 por 2, nula, é uma matriz nula. Então, se algum exercício, alguma coisa falar em matriz nula, ele vai ter que dizer a ordem dela, mas é a matriz nula 2 por 2. É isso aqui que ele está falando. Esse é o nome. Aí, vamos falar também de uma matriz que não é nula, mas tem várias coisas iguais a zero, que é a matriz triangular. Então, o que é a matriz triangular? A gente vai ter que enxergar um triângulo aí, né? Já dá para saber. Então, a princípio, ela pode ser definida para qualquer ordem, quadrada ou não. Aqui, a gente vai usar... o livro está definindo para quadrada, então, eu vou colocar aqui quadrada, digamos, n por n, mas não precisaria ser. E a ideia é assim. A gente tem dois tipos, na verdade. A gente tem a triangular superior e a triangular inferior. Agora, eu sempre me confundo sobre qual é qual e o livro também não está esclarecendo. Então, vamos lá. Na minha concepção, a triangular superior é a matriz que só tem coisas no triângulo superior. Então, o que significa isso? Tudo abaixo da diagonal principal tem que ser zero. Então, na diagonal principal, você pode ter elementos. E qualquer para cima aqui também você pode ter números. Mas aqui embaixo você não vai ter números diferentes de zero. Então, você acaba formando aqui um triângulo superior. Então, a regra disso, né, dessa aqui superior, seria assim. Esses elementos aqui de baixo, vocês percebem que seria o A21, o A31
e o A, 3, 2, que tem que ser 0, nesse meu exemplo que é 3 por 3. Todos eles têm uma condição que é o I é maior do que o J. Então, AIJ é igual a 0 se o I é maior que o J, ou seja, a linha é maior do que a coluna. Essa é a regra para triangular superior. E o AIJ ser 0 se o I for menor do que o J é a regra para triangular inferior. Porque daí acima da diagonal principal a gente vai ter zeros, tá? Então, essas são as matrizes triangulares. Elas têm um pedaço, um canto delas aqui sendo nulo, né? Então, o exemplo de matriz triangular inferior, por exemplo, seria assim: 1, 2, 3, 0. Essa é uma triangular inferior. Exemplo de uma triangular superior. Vamos fazer agora 3 por 3. 1, 0, 2. Aqui tem que ser 0. Aqui em cima, qualquer coisa. Pode ser 0 também. Então, menos 1, sei lá. Então, eu só tenho números para cá. Não posso ter números aqui. Ok? Então, essas são as matrizes triangulares. A gente não vai explorar muito o conceito de triangular, mas quem for trabalhar com... fazer um curso de graduação que envolva álgebra linear, cálculo, né? Então, lá uma engenharia, enfim, tem vários cursos que vão falar disso. A gente trabalha, elas são importantes porque a gente acaba decompondo uma matriz que a gente chama cheia, que tem número por toda parte, usando matrizes triangulares. E isso pode agilizar contas no computador. Tá? Então, essa é a utilidade principal aí das matrizes triangulares, através do que a gente chama de decomposição de matrizes. Então, a gente não vai aprofundar aqui, mas a gente teria total condição de fazer isso, né? Pelas ferramentas que a gente vai aprender. Então, vai aprender o que é uma matriz inversa, o que é um determinante, e aí seria só fazer, mas como não dá tempo, a gente não faz. Mas na graduação, sim, as triangulares são importantíssimas. Aqui o livro traz mais um tipo de matriz que eu, na verdade, não considero um tipo. Eu prefiro olhar como operação, que é a matriz transposta. Então, eu vou deixar para falar da transposta já já, quando eu falar de transposição. Certo? Qualquer dúvida, reclamei. Tá. Então, a gente já sabe o que são as matrizes e já sabemos alguns nomes. A última parte dessa aula é a gente saber fazer conta com matrizes, tá? Então, a gente vai começar olhando adição e subtração. Então, como que digamos que eu tenho uma matriz A e J, M por N, e uma matriz A e J, B e J, uma matriz B, também M por N, tá? Então, primeira condição para eu somar e subtrair matrizes é que elas têm que ter a mesma ordem. Então, matrizes de mesma ordem. Como que eu defino a soma primeiro dessas matrizes? Basta que eu some elemento a elemento. E o resultado, então, vai ser uma nova matriz M por N, mesma ordem, onde os elementos são somados. A subtração é a mesma coisa, só que eu subtraio os elementos. Então, vamos lá. Um exemplo aqui. Digamos que eu tenha a matriz 1, 2, que é uma matriz 2 por 1, e eu tenho a matriz 3 menos 4, que também é uma matriz 2 por 1. O que vocês diriam para mim que é a matriz A mais B, pela definição? Mesma ordem. O que vem no primeiro elemento? Exato. 3 mais 1, que é 4. Aqui faltou um igual, tá? Deveria ter um igual aqui.
E no segundo elemento, eu somo 2 com menos 4. E tenho menos 2, no caso. Ok? E isso vale para qualquer ordem. Então, você pode ter uma matriz lá 10 por 10. Você vai somar os correspondentes e vai obter o resultado. Outro exemplo, então, vamos pegar uma matriz agora quadrada, 2 por 2. Meio, menos 1, 0. Outra matriz quadrada, para que eu possa somar, né? Então, sei lá, 3 e raiz de 2, 9. Então, o que vai ser C? Não posso pôr igual aqui, porque D não vai ser igual assim. C menos D. Então, 2 menos 3. Meio menos π. Meio menos π. Não consigo fazer essa conta. Menos 1 menos raiz de 2. 0 menos 9. Menos 9. Aqui tem que tomar cuidado, né? Eu tô com pouco espaço aqui para você conseguir separar bem o que fica em cada posição. E o resultado mantém a ordem. E esse é o resultado, né? Se quiser aproximar, daí teria que jogar na calculadora, enfim. E se eu pedisse para vocês para fazer A mais D? O que vocês me diriam? Não dá, né? Daria para dizer assim, não está definido. Não está definido. Nada de vir aqui e somar o A, né? Na primeira linha da D aqui, na primeira coluna da D. Não está definido, tem que ser igual aqui, tá? Não está definido ou não existe, alguma coisa assim. Também não deve escrever que é igual a vazio, tá? Vazio é algo que existe. Isso aqui não existe, não está definido. Então, bem tranquilo somar e subtrair, né? Vamos agora para uma próxima operação, que é uma operação, na verdade, feita com uma matriz só. Então, você tem uma matriz A, M por N, e a gente vai definir a matriz transposta, que é tipo um elevado a T minúsculo aqui. Essa matriz transposta, eu vou chamá-la de B, para não se confundir aqui. B vai ser a A transposta, que vai ser B e J. A ordem da transposta é o contrário da ordem da original. E esse B e J, ele é definido como o A. Agora temos que cuidar para não nos confundir. É o AJI. Eu não queria escrever AJI. Deixa eu pensar como posso escrever isso. Mas tem que ser isso. É o AJI. Então, vamos pensar se faz sentido essa definição, né? Aqui nessa matriz A, o número I é a quantidade de linhas. Então, ele varia entre 1 e M. E a quantidade de colunas, que é o J, que é o índice ali J, ele varia entre 1 e N. Aqui nos meus Bs é o contrário. I é a quantidade de linhas, mas a gente está falando que tem N linhas. Então, o I daqui varia entre 1 e N. E o J daqui varia entre 1 e M, porque é a quantidade de colunas daqui, né? Então, quando a gente está aqui neste contexto, a gente está com isso. Então, por isso que o J tem que vir na frente, porque é a quantidade de linhas que eu tinha lá originalmente, o J tem que... A quantidade de linhas que eu tinha antes era M e a quantidade de colunas era N. Mas, basicamente, então, o que a gente faz é espelhar a matriz. Vamos fazer um exemplo. Então, o que é transpor uma matriz? Vamos começar com uma matriz, digamos que seja 1, 2. Ela é uma matriz, 2 linhas, uma coluna. O que é a matriz A transposta?
Primeiro de tudo, eu viro a ordem. Ela vai ser uma matriz, uma linha com duas colunas. Já fiz o tamanho certo aqui. E aí, o que era linha vira coluna. Então, a A11, quando eu troco um com um, ainda tá aqui, né? E o que era o A21, agora é o A12. Ok? Outro exemplo com uma matriz quadrada. 1, 2, 3, 4. Matriz 2 por 2. Que é B transposto. Então, a gente já aprendeu que a transposta, ela vai fixar a diagonal principal, porque o A11 e o A22, se eu trocar 1 com 1 e 2 com 2, dá na mesma. Então, esses ficam no lugar. E o resto tem que trocar. O 2, 1 vira o 1, 2 e reciprocamente. Então, o 2 pula para cá e o 3 pula para cá. Ok? Mais um exemplo, então, com uma matriz um pouco maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela é duas linhas, três colunas. O que é C transposta? Tem que virar aqui, agora é 3 por 2. Então, o que era 1, 1 e 2, 2 continua igual. O que era 1, 2 vira 2, 1. O que era 2, 1 vira 1, 2. O que era 1, 3 vira 3, 1. E o que era 2, 3 vira 3, 2. Então, veja que eu peguei a primeira linha e ela virou a primeira coluna, a segunda linha virou a segunda coluna. Tá? Então, vocês podem pensar dessa forma, transforma linha em coluna, ou vocês podem pensar espelhando, né? Só que cuidado que aqui, quando você vai espelhar, né? Quando a matriz não é quadrada, daí tem que tomar um cuidado, que essa ideia do espelhar pode dar alguma confusão. Ok? Então, dada uma matriz, vocês têm que saber o que é a transposta dela. E aí, a última operação que a gente vai ver hoje é a multiplicação. E a multiplicação, ela é um pouquinho diferente, digamos, não é tão intuitiva. Mas também vai funcionar. A multiplicação, para definir ela com letrinhas assim, é um pouco complicado. Eu acho que não vale a pena eu fazer. É possível, mas não é muito útil. Deixa eu só ver o que o livro tá fazendo. Ele tá trazendo também multiplicação por escalar. Já vou falar disso. Então, peraí. Vamos começar, então, falando de multiplicação, mas de matriz por escalar, ou seja, por número. Essa é mais simples. Então, digamos que você tem uma matriz A e J, e você vai multiplicar ela por um número lambda real. Então, como que a gente define a nova matriz lambda vezes A? Então, ela vai ter nas suas entradas aqui, nos seus elementos, lambda vezes A e J. Ou seja, você multiplicar uma matriz por um número é você multiplicar todos os seus elementos por esse número. Então, digamos que a gente tem a matriz lá, 1, 2, 3, 4, e eu quero calcular a matriz 2A, 2 vezes A. Ou poderia suprimir esse ponto aqui e escrever só 2A. Tá? Então, o que é a matriz 2A? É eu multiplicar cada elemento pelo número. Então, 1 vezes 2, 2 vezes 2, 3 vezes 2, 4 vezes 2. Ok? Então, quando eu multiplico um número por uma matriz, eu tenho que multiplicar todos os números lá dentro por esse número aqui fora. Tranquilo? Interessante assim, ó. Se eu tenho a matriz identidade, eu não comentei que a identidade a gente costuma representar por I.
Então, seria uma 2 por 2 seria assim. Então, você multiplicar 2 vezes essa matriz identidade, né, vai dar... vai multiplicar ali só a diagonal principal, porque o que é zero não muda. E agora que eu escrevi essa matriz, eu lembrei que tem um tipo de matriz que não foi trazido lá, o livro não traz, que a gente chama de matriz diagonal. São matrizes que só tem números aqui no meio. Então, por exemplo, -1, 4. Essa aqui é uma matriz que a gente chama de matriz diagonal. Ou seja, ela só tem números na sua diagonal principal. Diagonal secundária vai ser essa outra aqui. Mas isso a gente vai ver quando falar mais de determinante. Por enquanto, é importante que saber o que é diagonal principal, que são os elementos, né, A e I, ou A e J com I igual a J. Então, esses elementos são diferentes de zero. Então, quando eu multiplico assim, eu vou ter também um efeito só na diagonal, porque o resto é zero. Ok? Mas é relativamente tranquilo. Deixa só eu fazer uma correção aqui nos meus slides. Eu vou inserir mais um para a gente falar em multiplicação de matrizes. Bom, então já falamos de multiplicação por um número, mas agora eu quero mais do que isso. Eu quero multiplicar duas matrizes. Então, eu tenho uma matriz A e eu tenho uma matriz B. E eu quero fazer o produto dessas duas matrizes. Então, a primeira coisa, a primeira condição, igual na soma tinha que ser igual à ordem, aqui não vai ter que ser igual, mas a quantidade de linhas da segunda matriz tem que bater com a quantidade de colunas da primeira, tá? Então, se a primeira tem n colunas, a segunda vai ter que ter n linhas. A gente já vai ver por quê. Eu vou começar dando um exemplo, que, como eu falei, da fórmula geral é um pouco mais complicado. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui numa matriz 1, 2, 3, 4. Vou colocar mais aqui 5, 6. Então, essa matriz ela é 2 por 3, certo? Duas linhas, 3 colunas. Essa é a matriz que eu vou chamar de A. A matriz que eu vou chamar de B, veja, a condição é que eu tenho que ter a quantidade de linhas aqui 3, né? Então, eu vou fazer assim. Vou pegar essa matriz. 1, não. Vou pegar outros números para não confundir. Vou pegar 7, 8 e 9. Tá? Essa é uma matriz, linhas tem 3, colunas tem 1. Então, eu posso multiplicar A vezes B, porque esse número, que é da minha primeira matriz, vou escrever aqui com as ordens, está batendo com esse número aqui. Esses vizinhos têm que ser iguais, tá? Eu não posso fazer B vezes A. B vezes A, porque o B é 3 por 1 e o A é 2 por 3. E os vizinhos são diferentes. Então, isso aqui não está definido. Não definido. Já o A vezes B está definido nesse exemplo. Então, vamos lá. O que a gente faz para multiplicar é o que a gente chama de linha vezes coluna. Então, para obter o primeiro elemento, o elemento 1, 1, eu vou fazer primeira linha da primeira matriz, que é a A, vezes primeira coluna.
Então, o elemento, vou chamar essa matriz resultante de C, tá? Para eu poder me referir aos elementos dela como C. Então, C11, que é esse cara que está aqui nessa posição. É a primeira linha do A vezes a primeira coluna. De que forma? O 1 vezes o 7 mais o 2 vezes o 8 mais o 5 vezes o 9. E aí, isso aqui vai dar um número, vamos ver, 7 mais 16, 23, mais 9 e 5, 45. Então, 23 mais 45, que dá 68. Se eu não errei as contas, é isso. Esse número não é o foco aqui, né? Mas então, aqui seria o número 68. Foi obtido dessa conta. O resultado de uma multiplicação, ele sempre vai ser esse por esse, tá? Então, os do meio tem que bater, tem que ser igual, e o de fora é o que vai dar o resultado, a ordem do resultado. Então, o resultado é 2 por 1. Eu já estou olhando isso porque eu quero desenhar direitinho aqui, né? Duas linhas, uma coluna. Então, vai ser assim. Duas linhas, uma coluna. Agora, para eu fazer o próximo elemento, que é o da linha 2, coluna 1, eu vou ter que usar a linha 2 da primeira, coluna 1 da segunda. Então, é 3 vezes o 7, mais 4 vezes o 8, mais 6 vezes o 9. Então, isso dá 21 mais 32, que fica 53, mais 6 vezes 9, 54, né? Então, ficou 107. Então, esse é o resultado da multiplicação. Esse é o método de multiplicação. Tem um jeito de montar essa equação aqui, essa conta, que pode ajudar um pouquinho. Deixa eu ver se eu sei fazer isso. Sim, eu sei. É que eu não uso esse negócio, mas você pode fazer assim, ó. Se está calculando A vezes B, você pode colocar a tua matriz A aqui, que é 1, 2, 5, 3, 4, 6. E a tua matriz B aqui, que no caso é a nossa 7, 8, 9. E aí você vai ter aqui o teu resultado, onde você vai multiplicar linha por coluna para obter o primeiro, linha por coluna para obter o segundo. Tá? Então, para multiplicar A vezes B, aqui vem a A, aqui. Não pode trocar, né? Se você colocar A aqui em cima e a B aqui, você está fazendo B vezes A. E B vezes A nem sempre é igual a A vezes B. Nesse exemplo, inclusive, esta não está definida e esta está definida. Mas em matrizes quadradas, as duas vão estar definidas e vão ser possivelmente diferentes. Tá? Então, vocês podem colocar assim. Eu não uso dessa forma, mas deixa eu ver se o livro traz esse truquezinho, provavelmente. Não, ele também não organiza assim, mas vocês vão ver aí em coisas da internet que às vezes as pessoas organizam. Então, basicamente, a tua matriz multiplicação aqui, resultado, ela é formada pelo que a gente chama de produto interno, lá na álgebra linear, das linhas pelas colunas, tá? Aqui a gente não fala dessa forma, então não vamos utilizar isso. Mas eu poderia escrever o termo geral, C e J, como um somatório dos AIs. Veja, o que está fixo aqui, né? Para o teu
Quando você tem a coluna 1 aqui, tipo J fixo, ele usa sempre essa coluna. Então, o que está mudando é a linha dos elementos Bs. O que está mudando é a linha dos elementos Bs. E o J é sempre J. E aqui, o que muda é a coluna. Você vai mudando a coluna. Não precisam se preocupar em decorar isso aqui, tá? Eu só quero... que vocês saibam que existe uma fórmula. Então, esse K aqui, nesse exemplo, ele é o 3, né? Então, você tem a soma de 3 elementos, ou de 3 produtos aqui de números, e esses produtos, então, vão ser com 1 aqui, com 2 e com 3, onde, conforme você varia o I e o J, você vai ter essas contas. Então, esta fórmula aplicada 2 vezes aqui, gerou a nossa matriz multiplicação, tá? Então, a definição de multiplicação, na verdade, é essa, ok? Onde esse 3 aqui, de forma geral, seria N. Então, eu vou trocar aqui para N. Certo? Mas, de novo, não é assim que eu decoro essa forma de multiplicar, tá? É como eu expliquei no exemplo. Vamos fazer um exemplo, então? E esse vai ser a última parte. Vamos multiplicar duas matrizes, então. Então, vamos lá. Matriz A é a 2, 5, 3, 1. Uma matriz 2 por 2. E a matriz B é a 7, menos 1, 0, 6. Também 2 por 2. Então, você sabe me dizer o que é A vezes B e o que é B vezes A? Vamos fazer dos dois lados, já que aqui, como elas são quadradas, né? Bate aqui e se eu trocar também vai bater. Então, vamos lá. Vou tentar fazer agora sem fazer aquela conta do lado. Então, aqui eu tô fazendo A vezes B. Então, primeira linha, primeira coluna. 2 vezes 7 mais 5 vezes 0. Já atento aqui para o fato de que o resultado é 2 por 2, né? Porque o do meio tem que ser igual, vai embora, sobra os de fora. Agora, primeira linha, segunda coluna. Essa que eu quero calcular. Então, eu faço primeira linha, segunda coluna. Então, fica 2 vezes menos 1, mais 5 vezes 6. Agora, eu vou para a segunda linha. Então, da primeira matriz, eu vou olhar para a segunda linha. 3 vezes 7, mais 1 vezes 0. E segunda linha, segunda coluna, 3 vezes menos 1, mais 1 vezes 6. Aí você faz as contas aqui. Esse 0 ajuda bastante, né? Para as contas ficarem menores. Então, fica 14. 30 menos 2 é 21. 6 menos 3. Então, se eu não errei conta, é isso. É muito fácil, né? De errar conta, errar sinais. Tem que fazer com bastante atenção. Certo? E agora, na ordem contrária, o resultado vai ser o mesmo, tudo quadrado, 2 por 2, mas agora é B primeiro. Então, é linhas da B com colunas da A. Então, linha 1, coluna 1. 7 vezes 2, mais menos 1 vezes 3, que é menos 3. Primeira linha, segunda coluna. 7 vezes 5, mais menos 1 vezes 1. Segunda linha, primeira coluna. 0 vezes 2, mais 6 vezes 3. E por último, segunda linha, segunda coluna. 0 vezes 5, mais 6 vezes 1. Se eu fizer as contas, vai dar 11, 35 menos 1, 18 e 6. Por favor, me digam, né, se vocês fizeram a conta e deu diferente, aí pode ter algum erro. Mas, em resumo, seria
Isso. Vejam que deu diferente. Aliás, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, essa coisa aqui dessas matrizes, esses produtos serem diferentes, é o que a gente chama de não comutatividade do produto de matrizes. Ou seja, as matrizes elas não comutam. Seu produto não comuta. Você não pode sair trocando A vezes B por B vezes A. E aí, quando a gente está no meio das contas, enfim, tem que lembrar disso, né? Inclusive, a gente utiliza multiplicação à direita, multiplicação à esquerda, inversa à direita, inversa à esquerda, porque é diferente você fazer as coisas por um lado ali ou pelo outro, diferente de quando trabalha com números, tá bom? Então, essa é uma diferença bem importante.